Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória a Jesus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi bom morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Aleluia! A Jerusalém, Marcelina, minha filha, Pai do Senhor. Araújo, Ícaro, Pai do Senhor. João de Freitas, Pai do Senhor. Quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, Dona Rosete, Pai do Senhor. talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Damiana Cunha, Jaqueline, Pai do Senhor. Braga, Pai do Senhor. Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Glória a Deus, compartilha a live, irmão. Pai do Senhor, irmão João, Deus abençoe. Manassa Cunha, Pai do Senhor. Deus abençoe a todos. Da Silene, Pai do Senhor. Montanha Souza, Pai do Senhor. Mal Cinema, Pai do Senhor. Cairo, Pai do Senhor. Manassa, Pai do Senhor. Deus abençoe vocês. Vão entrando, compartilhando. Deus abençoando. A Jerusalém, porque deixaste de adorar. Rosana, Pai do Senhor. Vanusa, Pai do Senhor. Batalhas te ajudou. Henrique Rezende, Pai do Senhor, meu irmão. Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Amém, meu filho. Deus abençoe. Clama, Eveline, Pai do Senhor, Eveline. Deus te abençoe. Ele te ouvirá, Um abraço pro nosso irmão aí. te libertará. Eliana Moraes, Deus abençoe, Eliana. Chora Israel, Mais, Eveline. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia. Glória a Deus. Ao som de Chora Israel, né, irmão? Coisa boa. Vamos louvar o Senhor. O louvor chama-se Quase Morri. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus.
Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Aleluia! Glória e honra ao Senhor. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Pai do Senhor a todos que ainda não saudei. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Glória e honra ao Senhor. A vitória está depois da muralha. Depois da luta, da dificuldade, da muralha, do gigante, sempre tem uma vitória nos aguardando. Toda luta é prenúncio de vitória. Nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço Deus como meu Deus, nenhum justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer quando meu Deus se levanta. Mariana, Pai do Senhor, minha filha, um abraço para todos aí. Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora, de alegria o crente cantar. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá um alguém que lhe perdoa. Pastor Márcio, Pai do Senhor, meu filho. Nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce.
você. Ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Sabrina Maciel, minha amiga. Um abraço pro Jorge, na irmã Ana, meu irmão Neném, tá? Semana que vem nós estamos aí, tá? A Cláudia, minha irmã, Pai do Senhor, Deus te abençoe. A Margarene, Deus abençoe. Todos os irmãos que ainda não saudei. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. Maneuza, Pai do Senhor. Wagneia, Deus abençoe. Lidiane, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mãe Lúcia, Pai do Senhor. Islene, Pai do Senhor. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue falar. Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Vânia Lúcia e família lá em Palmeirinha, um abraço. Jogue essas lágrimas no rosto pra toda a família escutando aí. E tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer.
passar, não vai? Quem é o maior na sua vida? Deixa eu lhe mostrar quem é o maior. Hoje entraremos na palavra. Maior do que qualquer coisa é Jesus. Maior que as lutas que passas, maior que as dores que sentes, maior que o anseio da alma, maior que a esperança do crente, maior que os poderes do mundo, maior que o sol e sua luz, maior que o império da morte, maior, bem maior é Jesus. Maior em virtude, maior em amor, maior em bondade, maior em verdade, maior em calor, maior que a morte e a destra do Pai assentou. Rolando, Pai do Senhor, toda honra. Maiores, maior que o maior maioral, maior, mais sublime, mais belo que um coro de ser celestial. Por maior que seja o problema, maior é quem dá solução. Se tem Jesus Cristo na vida, já tens a resposta na mão. Maior em virtude, maior em amor, maior em bondade, maior em verdade, maior em calor, maior que a morte ele é, e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e a destra do Pai assentou. Maior em virtude, maior em amor, maior em bondade, maior em verdade, maior em calor, maior que a morte ele é, e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e a destra do Pai assentou. Quando subiu ao céu e a destra do Pai assentou. Ele é maior, irmãos, ele é maior do que qualquer coisa que nós possamos pensar, dizer ou falar. Vamos entrar na palavra, irmãos. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. A palavra hoje está em Lucas. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Quem estava na live ontem viu a palavra que Deus nos direcionou e nessa mesma linha de pensamento hoje o Senhor nos traz essa palavra falando sobre Zaqueu. Aqui na Bíblia Sagrada nós temos uma breve explicação ou uma breve fala ou informação a respeito de Zaqueu. São muito pouca informação a respeito dele. Beto Macedo, Deus te abençoe, Beto Macedo. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Juliana Cunha, Diane Barbosa, Deus abençoe vocês. Irmã Edmárcia, Pai do Senhor. Margarene, Pai do Senhor. Então, a informação sobre Zaqueu é pequena, né, irmãos? Mas nós temos aqui alguns pontos que nós queremos falar ou frisar, né, a respeito dessa palavra de hoje. Primeiro, Zaqueu não conhecia Jesus. A Bíblia diz que ele queria ver quem era. Segundo, ele tinha um desejo de conhecer. Aqui nós começamos a falar um pouco. Tem pessoas que não conhecem Jesus, mas querem ver. E tem outros que dizem que conhecem Jesus, mas não sabem quem é. Compreende? Por exemplo, no caso de Zaqueu, eu falo fisicamente agora, pessoalmente ele queria conhecer quem era. Ele queria saber qual era a aparência do Senhor. Ele nunca tinha visto, nunca tinha falado com ele e nunca tinha se reunido com ele. Para ele vai ser uma surpresa. São 5 surpresas que tem nesse texto para Zaqueu. Mas para ele vai ser uma surpresa porque ele só quer ver quem é. Ele não quer... A Bíblia não nos dá a informação de que ele quer uma reunião, de que ele quer convidar Jesus para jantar, de que ele quer dar um lugar para Jesus dormir. A Bíblia não diz que ele quer fazer amizade com Jesus. A Bíblia diz que ele quer ver quem é Jesus. Então ele tem uma curiosidade de saber quem é o Senhor. Talvez porque ouvira falar do Senhor. Talvez porque alguém disse para ele que este homem que está chegando na cidade é um profeta. Talvez porque alguém disse para ele que aquele que vai entrar na cidade, ou aquele que está entrando na cidade, ele é uma pessoa ilustre do povo, pois o povo está próximo dele, perto dele, toca nele, quer falar com ele e não sai da presença dele. Talvez o que tenha chamado a atenção de Zaqueu foi a bondade de Jesus em multiplicar pão e peixe, em abençoar a vida dos mais menos favorecidos, em curar os enfermos e doentes e até mesmo ressuscitar mortos. Talvez a curiosidade de Zaqueu fosse maior porque ele queria saber, ele queria ver, talvez tivesse um momento com o Senhor. Então para ele aquilo é novo, é um momento novo, é um momento inédito, é um momento que ele vai ver quem é Jesus. Então, por ele ser de pequena estatura como nós conhecemos e sabemos pela Bíblia Sagrada, ele é bem baixinho. E ele sobe a um sicômoro ou uma figueira brava para ver quem é Jesus. A outra parte que eu comecei falando é que tem pessoas que dizem que conhecem Jesus, mas não sabem quem é. Como é que eu conheço uma pessoa se eu não tiver convivência com ela? Como dizer que eu conheço alguém se eu não tiver intimidade com ela? Como dizer que eu conheço alguém se eu nunca conversei com ela? Como eu dizer que eu conheço alguém se eu não tenho favor dela? Assim tem pessoas na igreja evangélica que dizem que conhecem a Jesus. Mas isso não é importante. O importante é se Jesus te conhece. Escute, Zaqueu está vendo Jesus pela primeira vez, mas Jesus já conhece ele. Zaqueu está vendo Jesus pela primeira vez, mas Jesus já conhece Zaqueu. E é isso que é importante. Na igreja tem muita gente que diz que conhece Jesus, mas negam a Jesus por suas obras, por suas atitudes e pelo seu caráter. Não tem condição nenhuma de abrir a boca e dizer que conhece a Cristo.
As pessoas que conhecem a Jesus sofrem um tipo de transformação e elas abandonam a sua vida pregressa para sempre. Quem realmente se encontrou com Jesus e conheceu Jesus, por ele foi transformado. Quem realmente conheceu Jesus e se entregou para Jesus, essa pessoa sofreu uma transformação dentro, uma metamorfose. Tiago Pantoja, apóstolo de Deus, homem de Deus, Deus lhe abençoe aonde o senhor estiver, tá? Roberto Mendes, Deus te abençoe, Roberto. Daiane, Deus te abençoe. Hã? Pois é, a pastora está falando, está com saudade de ti, eu também, né? Assumido, irmão. Então, irmãos, existem pessoas que estribam esse conhecimento, ou dizem que têm conhecimento com Deus e com Jesus, e negam a Jesus pelas suas maneiras de viver, pela sua forma de falar, pelo seu jeito de andar na terra. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, irmão, somos feitura dele, imagem e semelhança do Senhor, portanto, temos que exalar o bom perfume de Cristo e temos que levar o caráter de Deus, através da sua palavra e através da nossa vida, da nossa convivência com o nosso próximo. E o que nós vemos é contrário, são pessoas que dizem que conhecem a Jesus, mas que julgam os outros. Conhecem a Jesus, mas que condenam os outros. Conhecem a Jesus, mas negam a Jesus pelas suas obras ou pela sua maneira de viver. Então Zaqueu não conhece a Jesus. É o primeiro ponto. Ele quer pelo menos ver quem é, porque talvez ouvira falar dele. E ao subir naquela figueira, ele começa a ver aquela multidão, contemplando aquela multidão e procurando ver quem é Jesus. Porque fadadamente ele vai saber quem é, pois as pessoas vêm tocando nele, gritando sobre ele, falando sobre o nome dele e dizendo que estão felizes. E ele vendo aquela multidão passar debaixo daquela figueira, irmão, ele se apronta, ele arregala bem os olhos, seu coração bate, talvez esteja suando, talvez esteja ansioso para saber quem é. E num dado momento o Senhor Jesus vem e para embaixo daquela figueira. Primeira surpresa para Zaqueu, ele parou embaixo da figueira. Segunda surpresa para Zaqueu, Jesus olhou para cima. Ele não parou para pegar uma sombra. Ele não parou porque estava cansado. Ele não parou porque oprimiram ele. Ele não parou porque alguém puxou sua túnica. Ele parou porque ele tinha um negócio para realizar na vida daquele homem. O homem queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia ele. O homem queria ver Jesus, mas Jesus já tinha visto ele. O homem queria saber no meio da multidão quem é o Senhor, e o Senhor no meio daquela cidade inteira já sabia quem era Zaqueu. Compreende? Que ele sempre chega primeiro do que você. Terceira surpresa para Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Chamou Zaqueu pelo nome. Primeira surpresa, parou. Segundo, olhou para cima. Terceiro, chamou. Quarto, mandou ele descer. Quinto, vou ficar na sua casa, vou dormir lá hoje. São 5 surpresas que ele tem. Ele só queria ver quem é Jesus. Mas Jesus, quando ele vem para se revelar para uma pessoa, ele vem trazendo mudanças significativas na vida dela. Primeiro, Jesus causou uma alegria tão imensa, tão grande no coração de Zaqueu ao parar naquele lugar. E ao dizer o seu nome, ao dizer que ele vai estar com ele, que ele vai comer com ele, que ele vai dormir na sua casa. São surpresas que Deus tem reservado para aqueles que realmente querem conhecer o Senhor. São surpresas para aqueles que realmente querem ver Jesus. Tem pessoas que estão na igreja e nunca viram Jesus. Não conheceram Jesus. Andam ali aleatoriamente ou alheio àquilo que Deus faz ou àquilo que Jesus é. Conhecer Jesus produz mudança. Note que Jesus está agora produzindo uma mudança na vida de Zaqueu. Mudança do itinerário, mudança da trajetória, mudança da diretriz, mudança dos seus planos, mudança dos seus pensamentos. O pensamento de Zaqueu é um. Quando Jesus chega, ele transforma tudo. Ele não estava esperando Jesus parar.
Ele não estava esperando Jesus chamar ele pelo nome. Ele não estava esperando Jesus ir ao jantar com ele. Ele não estava esperando Jesus ir dormir na casa dele. E então Jesus vai, irmãos. E uma grande multidão, a Bíblia diz, que o acompanha. O interessante é que no começo do texto a Bíblia diz que Zaqueu é maioral dos publicanos e rico. O cara tem dinheiro. E nesse nosso mundo nós só valemos o que temos, né, irmão? Para Jesus não. Jesus foi lá por outra coisa. Não foi pelo dinheiro dele. Primeiro porque queria destravar e desatar os nós que prendiam a vida de Zaqueu. Porque Zaqueu tinha muito dinheiro, mas era pobre de espírito. Zaqueu tinha muitas posses, ele era rico, mas era pobre no meio da multidão e pobre para com o seu próximo. E não é isso que Deus quer. Quando você é pobre em relação ao seu próximo, você é pobre em todas as direções e em todas as profundidades. Porque Deus resolveu ser amado no teu próximo. Olha o interessante, meu irmão, Deus prendeu você nessa palavra agora. E Ele nos prendeu na humanidade inteira nessa palavra. Ele resolveu ser amado no seu próximo. Você só vai poder manifestar o amor de Deus se você amar o seu próximo realmente. E como eu sei que tem muita gente que não faz isso, então não pode abrir a boca e dizer que ama a Deus, compreendeu? Por isso que o negócio é tão apertado e tão estreito. Pastor Paulo de Tarso, meu amigo, Deus lhe abençoe grandemente. Prazer ter o senhor por aqui. Então Jesus vai em direção à casa daquele homem, irmão. E ao chegar na casa daquele homem, talvez uma mansão, talvez um palacete, talvez um lugar de muita honra, de muitas reuniões, talvez um lugar onde se reunia para receber propina, ou talvez um lugar onde guardava-se o dinheiro que era roubado, que era surrupiado, que era tomado. Pai do Senhor, meu pastor, Deus lhe abençoe, aí em São Paulo e em Penápolis, com toda a sua igreja, em nome de Jesus. Jesus, ao chegar naquele lugar, ele é servido. Entra ele e entra os seus discípulos. E ao chegar naquele lugar, ele tem a total atenção do dono da casa. Porque o dono da casa foi surpreendido por aquelas 5 surpresas que eu acabei de dizer. O dono da casa foi surpreendido porque ele não esperava que Jesus iria na casa dele. Iria jantar com ele e iria dormir na casa dele. Ele só queria ver Jesus. Ele não pensou que iria ter essa surpresa. Jesus nos surpreende. A Bíblia diz que Deus nos dá tanto querer, está em nós, tanto no querer como realizar. E nos dá além do que pensamos ou pedimos. Talvez você está querendo uma coisinha de nada e Deus vai te dar o triplo, o quádruplo. Porque Ele é fiel, Ele é grande, é poderoso. Talvez você não está entendendo o que você tem enfrentado e passado. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele vai realizar o sonho do teu coração. E vai te dar essa vitória tão esperada. Então, continuando, Jesus se assenta à mesa. Ou se debruça ao redor da mesa com os discípulos. E ali eles começam a conversar e a comer. E aquela janta se estende porque a conversa está boa. Mas a Bíblia não diz que Zaqueu está conversando. A Bíblia não comenta que Zaqueu se intrometeu na conversa. A Bíblia diz que do nada Zaqueu se levanta. Do nada Zaqueu sente. Do nada Zaqueu é impelido pelo Espírito de Deus, eu acredito. Porque aquela ação, aquela atitude, só toma quem realmente foi apertado por Deus. Aquela ação só toma quem realmente foi tocado profundamente no seu coração para fazer uma ação de bondade. O Espírito de Deus, ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Pastor Edinaldo, meu grande amigo, Deus lhe abençoe, meu amado. Prazer ter o Senhor aqui. Zaqueu, quando se levanta no meio daquela janta, que ele diz para Jesus: Senhor, eu resolvo. Escuta, Jesus não pediu dele, ele está dizendo eu resolvo. Os discípulos não pediram dele, ele está dizendo eu resolvo. Ninguém perturbou Zaqueu, ele está dizendo eu resolvo. É uma decisão minha, é uma vontade minha, é um querer meu. Fazer o quê? Dar a metade dos meus bens para os pobres.
Sabe o que é isso, irmão? A presença de Jesus desatou os nós na vida de Zaqueu. A presença de Jesus na vida de uma pessoa, quando ela é real, a presença de Cristo na vida de alguém, os nós são desatados e ela fica desprendida. Desprendida de quê, pastor? Da mesquinharia, da miséria, da arrogância, da prepotência. Ela fica desprendida daquilo que ela era presa. Como eu preguei ontem sobre isso, essa palavra na mesma direção, irmãos. O que tem de gente que precisa se desprender e aprender a abençoar o seu próximo. Escute, ele não disse assim, eu resolvo dar metade dos meus bens para o Senhor, porque eu amei o Senhor estar na minha casa. Eu gostei do que o Senhor está ensinando. Não. Escuta, ele está dizendo assim, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Quem são os pobres? O seu próximo. O negócio que a gente só quer o nosso próximo, que a gente ama, né? Quem nos beneficia. Mas Jesus está dizendo que o nosso próximo é qualquer pessoa. E ele está dizendo pobre. E naquela época, pobre era pobre mesmo. Pobre era pobre mesmo. Eu não estou falando de pobre hoje em dia, que hoje tem pobre com iPhone na mão. Hoje tem pobre com um telão de 75 polegadas dentro de casa. Isso não é pobre. Pobre é pobre, irmão, que não tem nem o que comer. Ele diz, eu resolvo dar a metade dos meus bens para o pobre, para os pobres. Jesus ficou perplexo olhando para ele. Os discípulos todos talvez estavam olhando para ele. Todo mundo está olhando para ele. E ele não para por aí. Ele disse, se eu defraudei alguém, ele sabe na consciência dele que ele precisa tomar uma atitude em relação ao seu pecado. Primeiro, ele está se desprendendo na bondade. Toda a avareza dele caiu por terra naquele momento, porque ele resolve repartir, dar a metade. A metade é muita coisa. A metade é muita coisa, porque a Bíblia acabou de dizer que ele é maioral dos publicanos, é o chefe, e é rico. Quando a Bíblia fala que o cara é rico mesmo. Então ele tem muita coisa. Ele tem muito dinheiro. Talvez ele tinha fazenda de gado, de ovelha. Ele tinha muita posição, muitas posses. E ele diz assim, eu resolvo dar a metade. Escute, se ele estivesse mentindo, Jesus teria dito, para de mentir. Não, ele falou a verdade, o Senhor não o repreendeu. Então ele diz, e se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então isso iria levar mais um pouco do seu patrimônio. Ele não está nesse momento preocupado com o seu patrimônio. Ele não está nesse momento preocupado o quanto ele vai ter que dar e doar. Ele não está preocupado se ele vai ficar menos rico. Ele não está preocupado se ele vai agradar A, B ou C. Ele quer fazer porque a presença de Jesus o compeliu a fazer aquilo que é certo. A presença de Jesus o compeliu a estar recebendo essa vitória. O Mandeus está dizendo que a internet dela está péssima. Mas as outras pessoas estão ouvindo, né? Está todo mundo ouvindo? Manda um ok aí para nós. Então, irmãos, quando a presença do Senhor Jesus ela chega na vida de alguém, a primeira coisa que acontece, ela vai produzir uma mudança interior, não é externa não, é interior. A primeira coisa que uma pessoa faz, irmão, é se enxergar. Tem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem se ver. Acham que podem passar por cima dos mandamentos e da palavra de Deus? De qualquer maneira, irmão. Acham que o céu é uma bagunça, que vai entrar todo mundo. Não é. As coisas de Deus são santas e sérias. E nós precisamos nos colocar na posição em que Deus quer. Uma posição de santidade. Então, quando a presença de Cristo ela chega, uma das coisas que acontece na minha vida é que eu consigo me ver. E quando você consegue se enxergar, você vai dizer, realmente eu preciso de perdão, eu preciso me arrepender, eu preciso largar a minha vida pregressa, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso ser uma nova criatura realmente. Eu não posso mais viver
dubiamente com duas caras, dupla personalidade. Não, na igreja nós não podemos ter dupla personalidade. Eu acho que foi ontem que alguém me mandou para mim uma pergunta a respeito de uma reportagem que o Fantástico exibiu no domingo, de uma mulher que tem 18 personalidades no corpo dela. E ela perguntou: pastor, isso é possível? Eu disse: claro que é possível, isso é demônio. Porque cada um de nós tem a própria personalidade formada desde o ventre. Porque mesmo lá no útero você ouve barulho. A psicologia diz que o único barulho que é para você ter medo é de cair e de ruídos. Porque no ventre você já ouve. Você já sonha caindo e por causa dos barulhos você se espanta. É quando a barriga da mulher mexe, pois a criança está ouvindo o barulho. Se espantou. E quando está sonhando, ela sonha caindo. Esse sonho é antigo, viu? Tá? Então a psicologia diz isso. Pastor, e os outros medos que eu tenho hoje? Foi você que adquiriu. Por causa da mídia, por causa de traumas, feridas emocionais e outras coisas mais. Mas você não nasceu com eles. Entende? Então, aquela mulher que abre a boca e diz que tem 18 personalidades no corpo dela, é uma pessoa chamada fragmentada. É uma pessoa que se chama fragmentada. Tem um filme agora que lançaram, está com uns 3 anos mais ou menos. Chama-se Fragmentado o nome do filme. É um cara que exerce várias personalidades. É a pessoa que não tem controle sobre o seu senso crítico. Sabe? Não tem filtro. Ela assume o caráter e a personalidade de uma pessoa. Que ela se espelha. Isso também na psicologia fala, espelhamento, né? Tem pessoas que são fáceis de serem espelhadas e são fáceis também de serem sugestionadas. Então, meus irmãos, na igreja não funciona assim. Na igreja a única pessoa que você deve assumir a personalidade é de Cristo. Pegar o caráter de Jesus e aplicar no seu. Pegar o que Jesus ensinou e aplicar na sua vida diária e na sua convivência com a sua família. É difícil? Claro que é difícil. Não é fácil abandonar o que nós gostamos, o nosso pecado e aquilo que nós achamos legal. Não é fácil. Porém, não é impossível. Pois Deus está no controle e Ele te dá forças. Foi por isso que Ele mandou e enviou o Espírito de Deus para morar em você. Para que você tivesse poder e autoridade para vencer a você mesmo. Então, quando a presença de Cristo chega na minha, na tua vida, alguma coisa diferente tem que acontecer em nós, irmão. Nós não podemos continuar da mesma forma. O que aconteceu com Zaqueu? Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque ele acaba de se libertar e de se desprender. Escute, Jesus não fez oração por ele, não convidou ele para ser crente, nem para ir na sinagoga, nem para seguir ele. Tá? O que foi que trouxe para Jesus essa palavra de dizer que ele está salvo? Porque ele está usando aquilo que ele tem e dando para os pobres. Notou que a nossa salvação também, parte da salvação está atrelada a isso? A nós fazermos o bem ao nosso irmão? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Viu? A fé sem obras é morta. Por isso que Jesus também atrela a salvação às obras. Ele disse: muitos daquele dia onde dizemos: Senhor, Senhor, porventura não temos nós curado enfermos, profetizado, feitos muitas maravilhas? E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quer dizer, nós não devemos espiritualizar tudo. Existe um lado da nossa vida espiritual que precisa fazer a obra aqui na terra, no planeta, ajudar o seu próximo. Ele diz assim: ó, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estando nu me vestistes, enfermo e na prisão e foste me visitar. Compreende? A nossa salvação está atrelada também às boas obras. Ela não salva as obras, mas ela também tem que ter na nossa salvação incluído. É uma consequência de ser salvo, é ser bondoso e ajudar o próximo. Aprenda a se desprender como Zaqueu se desprendeu do que tinha. Aprenda a repartir o teu pão com outras pessoas.
Aprenda a abençoar o teu próximo. Aprenda a abençoar os irmãos que você conhece da igreja, aqueles que estão passando por luta e por necessidade. Aprenda a ajudar o teu pastor, aquele que te pastoreia, aquele que ora por você. Aprenda a abençoar a vida da tua família, dos teus filhos, da tua casa. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter bens materiais, mas você tem uma boca para abençoar, para profetizar na vida deles vitória, bênção, poder, graça, unção, saúde, virtude de Deus. Aprenda isso com Zaqueu, se desprenda. Ele se desprendeu de algo que ele estava muito apegado. E naquele dia, através da fé que ele teve na voz do Espírito, ele recebeu a vitória dele. Tá bom, meus irmãos? Eu não vou ficar enchendo linguiça, vou parar por aqui, porque aqui acabou, tá? Deus abençoe a tua Edivan Pinheiro, apóstolo Edivan, Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos os irmãos que ainda estão conosco, que o Espírito de Deus fale mais forte no teu coração, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus permitir, no nome de Jesus, tá? Hoje à noite nós temos o nosso Passos de Fé. Todos os irmãos da nossa igreja, por favor, não falte o culto, tá? Nas quarta-feira nós temos sentido falta de vocês, tá bom? Vamos para a igreja, irmãos. Deus tem uma palavra de vitória também na igreja hoje, tá? Conto com a participação de todos vocês, ó. Um beijo para todos e fiquem com Deus, em nome de Jesus.